Pessoal, esse aqui é o nosso 17º vídeo ECA atualizado e comentado. Nesse vídeo vamos tratar de questões muito cobradas, principalmente em cargos ligados à segurança pública, mas também em vários cargos ligados à educação, que são os atos infracionais cometidos por adolescentes. Peço que você que chegou ao nosso 16º vídeo, assine o canal, compartilhe com os seus amigos para que eles também possam estar inteirados das mudanças do ECA, para que eles também possam se interagir com esse assunto. Assine o canal, clique no sininho para receber as notificações, dá um joinha no vídeo que isso ajuda muito. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Então, aquilo que está lá no Código Penal, dito como crime e contravenção penal, para a criança e o adolescente vai ser um ato infracional. Então, criança e adolescente não comete crime. Isso é importante, cai muito em concurso. Artigo 104. São penalmente imputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às medidas previstas nessa lei. Eles são imputáveis, mas eles estão sujeitos às medidas que estão constantes aqui no ECA. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato. Então, a criança ou adolescente comete um ato e aquele ato vai ser considerado na data. Um exemplo, um adolescente comete um crime com 17 anos. Só que no dia que ele vai ser julgado, ele já está com 18. Como que isso vai ser? Ele vai ser julgado segundo o ECA ou segundo o Código Penal? Nesse caso, o ECA é claro, ele vai ser julgado, segundo as diretrizes, segundo o que reza, segundo o que determina o ECA. Porque, vejam, para os efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente na data do fato. A data do fato vai determinar como que ele vai ser analisado. Se o ato ele acontece enquanto aquele cidadão era um adolescente, ele vai ser condenado, vai ser julgado, segundo o ECA, se não, segundo o Código Penal. Artigo 105. Ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas previstas no 101. Então foi uma criança, ou seja, uma pessoa de 0 a 12 anos incompletos. Vai ser considerado como medidas aquilo que nós descrevemos lá no 101, foi o vídeo passado, que eu espero que você já tenha visto. Então, aquelas medidas que descritas lá no 101 vão ser aplicadas às crianças, já adolescentes, vão ser descritas aqui em breve, como advertência, obrigação de reparo de dano, prestação de serviços a comunidades, enfim, a gente vai tratar todos daqui a pouquinho. Capítulo 2, dos direitos individuais, artigo 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Então, se não é uma decisão judiciária que foi fundamentada e descrita, para aquilo acontecesse, ou não sendo em flagrante, pegou ali o adolescente cometendo aquele ato infracional naquele momento, nenhuma criança vai ser privada da sua liberdade. Parágrafo único. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca dos seus direitos. Então, a criança, o adolescente, ele tem o direito de identificar quem são os seus responsáveis e também os seus direitos, que lhe seja dado o direito, de invocar ali tudo que é, por garantia, por exemplo, um apoio de defensores públicos, por exemplo, uma defesa técnica, o direito à ampla defesa, ao contraditório. 107. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Então, onde aconteceu o fato, onde ele está, tudo isso vai ser dito ao Ministério Público, vai ser dito à autoridade judiciária, ao seu responsável ou à pessoa por ele indicada, caso ele não tenha o responsável. Parágrafo único. Examinar-se-á
desde logo e sob pena de responsabilidade, a possibilidade de libertação imediata. Então vai ser analisado, é possível que esse adolescente ele já seja imediatamente liberto? Que ele não fique ali com sua liberdade não garantida? Isso tem que ser analisado. Se for verificado que não, ele já permanece preso. Mas, por exemplo, um delegado que mantém um adolescente preso, mas aquela criança poderia gozar de um determinado direito que lhe permitia não permanecer sob acolhimento, por exemplo. Então aquele delegado vai poder responder por crime de responsabilidade. Então isso é muito grave. Sempre que for possível, o direito à liberdade vai ser garantido. Pessoal, eu sei que isso muitas vezes não é o que vocês esperam, o que eu espero, o que nós esperamos. Mas é o que está escrito. E a prova vai cobrar exatamente aquilo que está escrito. Então a gente tem que se limitar ao que está escrito, não o que a gente acha correto. Tá bom? Senão você quebra a cara lá na hora da prova e erra a questão fácil. 108. A internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Então, não houve uma sentença. Ele pode ficar internado? Pode, por máximo 45 dias. É o que acontece normalmente com crimes mais graves, com atos infracionais mais graves, por exemplo, assassinato, sequestro, roubo. Parágrafo único. A decisão será fundamentada e baseia-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida. Por exemplo, ele foi pego em flagrante, com a arma na mão, com o corpo no chão, com a mão ensanguentada. Então tem ali indício suficiente da materialidade e de sua autoria. Então, essa medida é necessária que ele fique preso, não é preso, é internado por no mínimo 45 dias, por no máximo 45 dias, antes que haja ali a sentença. 109. O adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais, ou seja, sem que ele queira, compulsório. Proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada. Ou seja, há uma dúvida da autoria, então ele vai ser confrontado ali com a vítima ou com as testemunhas para ter certeza da autoria, por exemplo, um caso. Capítulo 3. Das garantias processuais. 110. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. Ele pode até ser privado da sua liberdade, mas tem um processo legal a ser atendido, dando-lhe direito do contraditório, da ampla defesa. 111. São assegurados ao adolescente, dentre outras, as seguintes garantias. 1. Pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional mediante citação ou meio equivalente. Então, ele tem pleno e formal conhecimento do que aconteceu, do que ele está sendo citado, do que ele está sendo acusado, seja lá da maneira que for mais conveniente para que isso ocorra. 2. Igualdade na relação processual. Então, ele tem uma igualdade entre quem acusa e quem é acusado, que é garantida a todos. Processual, podendo confrontar-se com vítimas, ou seja, chamar a vítima, confrontá-la, indagá-la, testemunhas e produzir todas as provas necessárias da sua defesa. Então, o adolescente ele poderá levantar provas da sua inocência, por exemplo. 3. Defesa técnica de um advogado, se é garantido ao adolescente também. 4. Assistência jurídica gratuita e integral aos necessitados na forma da lei, que é a nossa Defensoria Pública, que vai defender a todos que não tenham condições, por exemplo. 5. Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. Então, ele tem o direito de ser ouvido antes de ser julgado. 6. Direito de solicitar a presença de seus pais ou responsáveis a qualquer fase do procedimento. Então, ele pode chamar os pais, o seu responsável, a qualquer fase do procedimento. 4. Capítulo 4. Das medidas socioeducativas. Disposições gerais. Artigo 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. 1. Advertência. Então, ele pode ser advertido dependendo do que ele fez. 2. Obrigação de reparar os danos. Ele roubou, ele depredou, ele
gerou um dano, um prejuízo para alguém, então ele pode ser obrigado a reparar os danos. Prestação de serviços à comunidade, uma maneira de mitigar ali o que ele fez, pode ser a prestar serviços à comunidade dentro da sua capacidade, lógico. Liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional, qualquer das medidas previstas no 101, do inciso 1 ao inciso 6, né, que é aplicado às crianças, também pode ser aplicado aos adolescentes. Parágrafo 1º. A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. Então, aquilo que vai ser aplicado ao adolescente vai estar em consonância com a gravidade do que ele fez, com a capacidade dele cumprir. Não adianta eu mandar ele pagar R$1 milhão se ele não tem aquele dinheiro, por exemplo, como uma medida, né, de ressarcimento. 2. Em hipótese alguma e sob pretexto algum será admitida a prestação de serviço forçado. Então, de forma alguma, ele vai fazer um trabalho forçado. Não existe isso, né? Não no Brasil. Não existe isso no Brasil. Nem para adolescente, nem para criança, nem para ninguém. 3. Os adolescentes portadores de doença ou de deficiência mental receberão tratamento individual e especializado em local adequado às suas condições. Muito comum em casos, por exemplo, de assassinato, de situações mais graves, né, onde há ali um processo de desequilíbrio emocional. Normalmente os advogados tendem a isso, né, mostrar que aquele adolescente, no caso, ele não estava em seu juízo perfeito. Então ele vai ter uma pena de permanecer em um hospital psiquiátrico, por exemplo. Hoje está difícil com a barulheira aqui. 113. Aplica-se a esse capítulo disposto no artigo 99 e 100. Artigo 114. A imposição das medidas previstas nos incisos 2 a 6 do artigo 112 pressupõe a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade da infração, ressalvada a hipótese de remissão nos termos do artigo 27. Ou seja, ele pode sofrer uma advertência, ser obrigado a reparar os danos, a fazer trabalho voluntário à comunidade, enfim, tudo aquilo que nós já dissemos. Mas tudo isso vai poder sofrer uma remissão, ou seja, um perdão, caso o Ministério Público solicite. A gente vai ver remissão daqui a pouco. Parágrafo único. A advertência poderá ser aplicada sempre que houver prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. É lógico, se você não tem indícios suficientes da autoria, e não tem materialidade, né? Não tem provas materiais daquilo que ocorreu, você não vai advertir, você não vai julgar, você não vai condenar ninguém no Brasil. Seção 2, da advertência, 115. A advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinado. Ou seja, ele vai ser ali advertido oralmente, vai ser transcrito um termo, e ele vai assinar e acabou. É só isso, advertência que os adolescentes poderão ser submetidos. Da obrigação de reparar o dano. 116. Em se tratando de ato infracional, com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. Ele foi assaltado, levou o iPhone da pessoa, ele quebrou o iPhone no desespero, ele foi julgado e o juiz pode determinar que ele pague o seu iPhone 10XS, sei lá qual que é os termos dele agora, que custa quase R$10 mil. Aí vem o próximo, olha, parágrafo único. Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída por outra adequada. Ele não tem R$10 mil para te pagar o seu iPhone XS, XYZ lá, qual é? Que vale R$10 mil. Ele não tem, e aí? É comprovada a impossibilidade dele pagar. Vai lhe ser dada outra forma, né, mais adequada. Por exemplo, o trabalho à comunidade e o prejuízo é seu. Acontece. Hora do nosso resumo. Começamos lá no 103. Que fala do ato infracional, que ele é aquilo que é considerado crime ou contravenção penal no Código Penal, só que cometido por criança ou adolescente. O 104 vai falar que as crianças e adolescentes são penalmente imputáveis. O parágrafo único vai falar que se aplica
a idade do adolescente, a data do fato, ou seja, é a partir da data do fato que vai considerar se ele é adolescente ou não. Na data do fato ele é adolescente, mas no dia da condenação, do julgamento, ele já é adulto, vai considerar como ele era adolescente naquele momento. O 105, o ato infracional praticado por criança, vai ser considerado só lá o que está no 111, no 101 que nós já lemos anteriormente, aquelas medidas, que são medidas de proteção. O 106 vai falar que nenhum adolescente vai ser privado da sua liberdade, a não ser em flagrante, de autoridade policial ou por uma determinação judiciária. O parágrafo único, que os adolescentes têm direito de identificar os pais, notificá-los, o seu responsável, e também de ser informado dos seus direitos. O 107 vai dizer que a apreensão, do adolescente vai se dar e deve ocorrer a comunicação imediata à autoridade judiciária e à família do que aconteceu, onde ele está apreendido. Vai falar lá no parágrafo único que deve ser vista a possibilidade da imediata libertação sob pena de responsabilidade dos envolvidos, caso isso não seja feito. O 108 vai falar que a internação antes da sentença ela se dá por um prazo máximo de 45 dias, que a decisão ela deve se basear em indícios suficientes de autoria e materialidade, e demonstrada uma necessidade imperiosa, muito importante que ele fique ali, submetido a uma pena de restrição de liberdade, tem que estar muito claro isso. O 109 vai falar que o adolescente, ele não pode ser submetido a uma identificação compulsória, a não ser que haja dúvida da sua autoria, essa dúvida seja fundada. O capítulo 3 das garantias processuais vai falar que nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal, como qualquer pessoa. O 111 vai falar que são assegurados aos adolescentes várias garantias, dentre elas pleno e formal conhecimento daquilo que é atribuído a ele, do ato infracional que ele está sendo acusado. Igualdade na relação processual, então ele vai ter uma igualdade de quem acusa e quem é acusado. Ele vai ter direito de confrontar as testemunhas, as vítimas e produzir provas necessárias à sua defesa, que ele tem direito a uma defesa técnica feita por um advogado, que ele tem assistência jurídica garantida pelo poder público, aqueles que tenham comprovada a situação de necessidade, que é o caso da nossa Defensoria Pública, direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente, direito de solicitar a presença dos pais ou responsáveis em qualquer momento. Lá no capítulo 4 vai falar das medidas socioeducativas que nós temos, antes disso, falando que, no 112, falando que é verificada a prática de ato infracional. A autoridade pode aplicar uma advertência, obrigar a reparação dos danos, obrigá-lo a prestar serviços à comunidade, levá-lo à liberdade assistida, a inserção em regime de semi-liberdade, que nós já vimos, internação em estabelecimento educacional ou qualquer das previstas no 101, do inciso 4, do inciso 1 ao inciso 6. Lá em seu primeiro parágrafo vai falar que as medidas do adolescente devem levar em conta a sua capacidade de cumprir, a circunstância e a gravidade do ato infracional. Lá no parágrafo 2º vai falar que em hipótese nenhuma, em pretexto nenhum, ele vai ser submetido a trabalho forçado, como qualquer brasileiro. O parágrafo 3º vai falar que os adolescentes portadores de doenças e necessidades, deficiência mental, na verdade, receberão tratamento individual. O 113 vai falar que aplica-se aos artigos 99 e 100. O 113 fala-se que aplica-se a esse capítulo os dispostos no 99 e 100, que vai falar sobre algumas medidas protetivas. O 114 vai falar da imposição de medidas previstas no inciso 2 e 4 do artigo 112, que a gente acabou de ler, que a gente está trabalhando, os atos infracionais. Ele precisa ter prova suficiente da autoria e da materialidade da infração. Se não tiver isso, não vai. E ainda ele pode ser perdoado.
né? Que vai falar lá no 127, que vai dizer do perdão que vem do Ministério Público. A gente vai ler já em breve. Parágrafo único. A advertência pode ser aplicada desde que tenha prova material e indícios suficientes da autoria. Tem que haver isso. Vai falar da advertência, que a advertência ela é dita, depois ela é transcrita e ali é assinada pelos envolvidos. O 3, o reparar os danos, fala que se tratando de ato infracional que gere reflexos patrimoniais, a autoridade competente pode pedir, pode solicitar que os danos sejam reparados, mas resguardando, né, lá no parágrafo único, não havendo condições para que esse reparo aconteça, não vai acontecer, outra medida vai ser garantida a esse adolescente, uma outra medida mais adequada. Eu agradeço quem chegou até aqui, não se esqueça de compartilhar, assinar o canal e curtir esse vídeo que me ajuda muito. Muito obrigado, fiquem com Deus, até muito breve.